Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar nossa live. Vamos chamar a doutora Gisele. A doutora Gisele já está aqui. Vamos ver. Boa noite, Gisele, tudo bem? Boa noite, Ana. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem e você também, graças a Deus. Deixa eu tirar o fone aqui. Vou fazer pelo celular, a gente não consegue realmente fazer pelo computador, né? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Tá, também estou te ouvindo, né? Então, pois não, diga. Não, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo Imagina. convite, dizer para todo mundo que eu morro de vergonha de falar em público, então já peço desculpas pelos equívocos, porque sempre que eu falo eu levo alguma coisa escrita, né? E dessa vez é improviso mesmo, porque só vou falar do trivial, né, Ana? Mas pode ficar Então, tranquila, porque todas aqui somos assim. Eu também sou assim, eu tenho o meu script aqui na frente. Eu montei um, um cartório quase aqui no meu escritório, né? Tem duas telas, então eu vou abrindo tudo, vou montando, porque não tem como ser, né? Não tem como a gente ter tudo na cabeça que não dá. E hoje, na verdade, é uma conversa, né? A gente vai falar de justiça, mas a gente vai falar muito mais de pessoas dentro da justiça. Eu só vou te apresentar um pouquinho, né? Porque a gente tem bastante gente que entra, temos alguns grupos que a gente divulga que são de advogados, de operadores de direito, pessoal que faz LGPD, compliance, que não necessariamente são advogados só, né? Alguns que atuam no LGPD não necessariamente são advogados. Então, vamos te apresentar um pouquinho, né? Então, boa noite para todo mundo. Estou aqui numa live com a doutora Gisele Bondim. A doutora Gisele se graduou em 1986 em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. depois Atualmente é de lá desembargadora. mudaram todas as leis. Depois de lá mudou Mas eu tudo. me informei também. É, atualmente a doutora Gisele é desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. Mas além de desembargadora, a Gisele também é uma escritora, aliás, uma escritora muito humanista, né? Tem seu blog com alguns tesouros que já andei descobrindo, né? E como ela mesma diz, ela escreve para que não passe em branco. Então a gente não quer deixar nada passar em branco, a gente escreve e agora a gente fala também, né? Com a pandemia a gente está mais falando pelo celular, pelo computador do que outra coisa. É verdade. Então, nós escolhemos a dedo, a Gisele, para falar sobre a humanização da justiça, né? Porque eu estava lendo lá o blog, e logo a gente vê de cara, né, quem é Gisele. Então, para fugir daqueles estereótipos de pedantismo, de juizite, que muita gente vê por aí, né? Vários advogados reclamam bastante, né, de alguma juizite que infelizmente existe, como em todas as carreiras, né? E, então ela coloca lá, quem sou eu? Coloca, sou Gisele com letra minúscula. Isso me chamou muita atenção, né? Faz questão de salientar isso porque a letra maiúscula parece um traço de arrogância do bicho homem retratado na escrita. E é isso mesmo, né, Gisele? Já estão até pedindo o endereço do seu blog, vou passar aqui. giselebondim.com. Acessem, vocês vão descobrir muita coisa boa lá. Então, a gente vai começar a conversar agora, e muito mais dela do que eu vai falar, né? Fique à Não, vontade, obrigada Gisele. pelas gentis palavras. Eu estou feliz de estar falando para um grupo que estuda compliance. Eu acho que as empresas elas têm que ter a noção de que o consumidor moderno, bem informado, atuante, ele
não se preocupa apenas mais com a qualidade do produto, ele vai querer ver também a cadeia produtiva, se nessa cadeia produtiva há trabalho escravo, há trabalho indigno, se a empresa ela pratica assédio moral de forma habitual. Perfeito. Esse consumidor está preocupado com todas essas coisas. Então, ele é um consumidor mais moderno, é um consumidor provavelmente com poder aquisitivo mais alto e que também faz uma publicidade negativa. E a publicidade negativa ela é muito eficaz, né? Porque Sim, dizem que quando você tem um aspecto positivo, né, você convence mais um. Que quando você tem aspectos negativos, você convence mais 5, 10. Então, isso é verdade, né? As pessoas são mais interessadas em falar mal, né, muitas vezes. pois é. Então, a gente hoje em dia tem toda essa preocupação. Eu, por exemplo, eu não compro mais chocolate sem saber se na cadeia produtiva tem trabalho escravo. E, lógico, isso vai se reproduzindo em outros setores da economia também. Então, acho muito importante que esse grupo esteja atuando nisso e foi uma das motivações para me arriscar aqui a vir falar com vocês, porque a gente tem que se preocupar hoje não só com evitar práticas nocivas aos Sim, trabalhadores, mas também ter uma política ativa. Então, assim, não basta não ser racista, tem que falar, ser né? antirracista, né? Não Sim, basta não discriminar a mulher, tem que ser feminista. Então, a gente tem que lutar por um ambiente de trabalho decente. Então, nesse aspecto, eu achei muito, muito bacana ter sido convidada por perfeito. esse grupo e fico feliz e espero que ele cresça e se reproduza e Ah, com consiga certeza, né? fazer E um aí a trabalho gente vê bacana. o quão interessante é o direito do trabalho que faz esse link pelo compliance com todas as outras áreas, né? Por exemplo, você citou aí o consumidor, o direito do consumidor, o direito civil, e por trás dele aí está o direito do trabalho, né? E o compliance, em mudar a cultura do empresário e do trabalhador também que está ali dentro, né? E esse é Não, o foco que a gente trouxe, né? E pode ir mais longe, né? Você pode ir nas normas internacionais de regulação do Sim, trabalho e de regulação de compra e venda internacionais, e você vê hoje veto a empresas, e isso está caminhando rápido e bem. Eu sim. fico satisfeita nesse. Então, E e aí a gente entra, né, até numa primeira pergunta que a gente pensou, né, como que a gente pode mostrar essa humanização da justiça? Como é possível, se é possível, né, humanizarmos essa justiça, assim, não só no compliance, mas a visão que se tem de dentro para fora e de fora para dentro, né? Porque para muitos a justiça é algo inatingível, mas também para aquele que julga, é difícil você se colocar no lugar do outro, né? Como que vocês conseguem fazer isso? bem, eu acho assim que há um esforço pessoal, né? Existem Sim, há um aprimoramento com o tempo. Eu acho que ficamos menos egoístas e mais empáticos. Acho que isso é da natureza humana, né? Mas a escola judicial lá do nosso tribunal, ela promoveu um trabalho a partir de um livro que é do Fernando Braga da Costa, que era Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social. Esse livro é a certo. tese dele de doutorado, em que ele ficou trabalhando num lugar de gari. A experiência dele deveria ser por um dia. A faculdade dele de psicologia propunha isso. Um dia trabalhando numa função qualquer. Ele queria ser, na verdade,
bilheteiro de cinema, mas chegou atrasado na aula e perdeu essa vaga e foi trabalhar de gari na USP. Era para ser um dia só. Teve que colocar uniforme e tal. Quando chegou lá, trabalhou a metade lá do dia, se identificou para os trabalhadores, e não era uma coisa em segredo. E no final, no meio do dia, estavam, né, no horário de almoço e ele não tinha levado nada. E aí um dos garis virou para ele e falou assim, não, vamos comer no refeitório da universidade, a gente pode comer lá. Então tá. E quando ele está indo para lá, vem um grupo com os melhores amigos dele em direção a ele. Colegas de sala, parceiros da turma. E aí ele pensou, eles vão me perguntar, vão me zoar, porque eu estou de uniforme, vão brincar comigo, eu vou explicar. Mas ele simplesmente foi ignorado. Eles não viram o rapaz, né? Não viram invisível, né? E ele ficou invisível. E lá no refeitório, professores, outras pessoas, ninguém o reconheceu. Absolutamente ninguém. E quando ele terminou esse dia, ele virou para o professor e falou assim, eu quero estudar isso. Estudar o quê? Isso de ficar invisível. E aí todo o trabalho dele de invisibilidade social. Ele levou lá para a escola a proposta de nós, juízes, passarmos um dia trabalhando numa profissão dita subalterna, né? Sim. E aí eu acabei entrando no projeto. O projeto não é só a atividade de campo, né? Ele tem é um curso, né? Tem várias aulas, várias discussões, trabalho escrito. Mas o trabalho de campo é um dia, né? Trabalhando em uma outra profissão e ficar lá. Nesse caso, sim, incógnito, né? Então, trava lá sem me identificar como uma funcionária em treinamento e trabalhar o dia inteiro. No meu caso, eu escolhi trabalhar como gari hospitalar, porque aqui a Conlu faz a limpeza dos hospitais municipais. Então, eu fui trabalhar no Souza Aguiar, na área de crianças queimadas, na área pediátrica de crianças que sofreram queimaduras. É bem duro, né? Porque aquelas crianças estão muito machucadas. E foi muitíssimo interessante, muito rico o trabalho. Agora, eles desconfiaram logo que eu era uma gerente oculta, sabe? Querendo vigiar o trabalho deles. Era o último dia do mês, acabou que teve uma festinha de aniversário para comemorar os aniversariantes do mês. Eu fui convidada, acabei me revelando e tal. Mas nesse ambiente interessante. E como foi assim, como você foi recebida lá? E quando trabalhava, como eram as outras pessoas, não os colegas da função, né? As outras pessoas ali no hospital. Então, eu fui assim, praticamente ignorada. A única pessoa que falou comigo foi uma copeira. Não, assim, os colegas da profissão, não. Me trataram muitíssimo bem. Fui muito, muito bem recepcionada. Agora, os médicos, enfermeiros, nem olhavam para a minha cara. Teve uma hora que me pediram para trocar o lixo. Eu troquei o lixo, li em silêncio e tal. Mas não teve um por favor, não teve um obrigada. Não, foi lá e troca o lixo ali. Eu fui lá, troquei o lixo. Então, assim, é mesmo essa invisibilidade, né? Você não é visto, ou pelo menos não é visto. Agora, de modo geral, as pessoas com quem eu conversei depois, já que eu já havia revelado, elas falaram que depende. Tem médicos que chegam, cumprimentam todos e fazem festa de aniversário e estão ali presentes. E tem outros que realmente ignoram. Então, falaram que eu não dei muita sorte no dia.
mas que há de tudo. Então, a gente não pode generalizar. Eu acho que Sim. o que o Fernando quis dizer, quis mostrar com o trabalho dele, é que a gente passa por essas pessoas e simplesmente ignora, porque eu não conheço, então eu não tenho por que falar com ela. E ela está lá limpando a sua rua, varrendo a sua calçada, né? Tirando o lixo que você acumulou. Então, é bacana você ter um respeito por elas. Agora, o meu trabalho, eu fiquei muito nervosa, né? Muito nervosa, porque eu fiz um treinamento antes e eu estava convencida que eu ia contaminar o hospital inteiro. Falei, meu Deus do céu, eu vou errar em alguma coisa, vou contaminar o hospital inteiro. Mas É acabou sendo engraçado. tranquila, porque elas foram muito empáticas. Teve uma, estava muito desconfiada, virou para mim em determinado momento. E aí, você por acaso é filhinha de papai? Olha Eu só. ouvi a pergunta, né? Falei, por que você está perguntando isso? Não, você não sabe pegar uma vassoura, né? Olha só, tá vendo? Não tenho know-how, né, de pegar na vassoura do jeito Exatamente. certo. Só falou, desse jeito você vai ficar com dor nas costas. Não pode ser assim. Aí ensina a postura. Então, porque, na verdade, eu peguei a vassoura como eu pego para varrer a minha casa. De qualquer jeito, né? E tem toda uma É, técnica. Eles são treinados para fazer. Até para limpar, sim. você não limpa de qualquer jeito. Não vai passando um pano assim, não. Senão você contamina tudo. É, mas esse trabalho foi importante também, acredito. E como foi para você na questão de quando você voltou para sentar na sua mesa e olhar a empresa reclamante, reclamado e enxergar aquilo de outra maneira? Tem até uma pergunta aqui da doutora Aline. Doutora Gisele, percebeu se as partes e advogados mudaram com ela após o projeto? Se houve uma mudança de comportamento após essa sua participação no projeto? Eu acho que tanto deles para com você, quanto você para com eles, né? Um olhar É, diferente. o Rio de Janeiro é muito grande, né? O projeto é um projeto pequeno, então assim, eu não creio que ele tenha essa visibilidade, tivesse tido essa visibilidade toda. Agora, eu sempre procurei me colocar um pouco no lugar do trabalhador. O que mudou muito para mim foi porque, como eu realmente estava com medo de contaminar o local de trabalho, eu morri de medo de ser demitida. Eu Olha morri de, só. eu morri de medo de, no primeiro dia de trabalho, ser descartada. Lógico que não era uma demissão de verdade, era uma demissão que não ia afetar em nada a minha vida, né? Mas se eu fosse criticada, levasse uma reprimenda do meu... Eu me sentiria ali demitida. E isso é uma coisa que foi uma percepção diferente, Ana. Porque a minha vida de trabalho, ela foi uma vida de profissional autônoma primeiro, porque eu era advogada com escritório próprio. Eu fui estagiária, mas estágio é uma coisa que você leva como você leva o curso, não é a mesma coisa do Sim, que um emprego. Até porque, como a remuneração é muito pequena, né? Não fazia sim. muita diferença, não faria muita diferença na minha vida. Mas o que eu senti, embora certamente eu não tenha sentido com toda a plenitude que sente um empregado, foi o medo de ser demitida. E eu fico pensando em como essas pessoas vivem, né? Com medo de ser demitida. E como isso é mal usado hoje. Ao invés de você ter um ambiente de trabalho amigável, você vê muitas vezes a gestão por estresse. Você fica estressando o empregado, ameaçando o tempo todo de demissão, caso ele não produza como você quer. Então, eu imagino o mal que isso deve fazer para a saúde, porque eu fiquei... As horas que eu trabalhei, eu fiquei o tempo todo muito nervosa, com medo de errar,
com medo de me chamar a atenção, com medo de ser demitida. Imagino, então, quem dependa de fato do salário. Depende. Sim. Como esse medo deve ser forte, né? Então, isso me fez Enxergar de uma maneira diferente. Me deu uma outra perspectiva do assédio moral, né? Uma coisa que também, para mim, fez muita diferença foi o tempo, né? Porque o tempo que a gente tem é muito livre, né? Eu trabalho muitas horas por dia, mas eu tenho um tempo muito livre. Então, eu posso levantar da minha mesa quantas vezes eu quiser para tomar um cafezinho, para beber um copo d'água, para ir conversar com um colega no gabinete do lado. Eu tenho essa liberdade. Nem sempre exercito, mas tenho. Então, ficar lá só fazendo aquilo é muito tedioso. Em determinado momento, eu pensei assim, nossa, agora deve estar quase na hora do almoço. Aí eu fui olhar, não tinham passado 2 horas de trabalho ainda. Quer dizer, ainda estava começando o meu dia e já estava achando que já tinham passado muitas horas. Então, assim, eu também estava sem relógio, sem celular, nada disso eu levei. Então, foi uma percepção de que o tempo que você fica ali trabalhando é um tempo que passa devagar. É um tempo que, para quem não tem essa mobilidade de fazer as coisas que quer, então ele é um tempo de prisão, de aprisionamento, de confinamento. Então, também não tem foi uma boa liberdade. sensação, né? Também não foi uma boa sensação, não. Imagino. A gente tem uma outra pergunta aqui, que muda um pouco o contexto do trabalho, mas eu acho que dá para fazer um link, porque isso você vivenciou ali, cara a cara, pode ter essa sensibilidade cara a cara. E agora a gente está no momento pandêmico, né? Como fica essa possibilidade de você se sensibilizar através de um sistema eletrônico, né? Seria fácil ou não? A pergunta vai nesse sentido, né, da doutora Carolina. Doutora Gisele, você acha que o mundo virtual está aproximando o magistrado da sociedade? Não, não. Muito pelo contrário. Eu acho que não. Essa discussão acho importantíssima, muito pertinente, porque é a discussão da justiça 100% digital, né? Eu acho que foi muito importante a gente ter essa possibilidade de fazer audiências, fazer sessões nesse momento de pandemia, não nego, porque permitiu o isolamento social e, ao mesmo tempo, a gente não paralisou a atividade jurisdicional. Então, sob esse aspecto, a gente deve até agradecer a possibilidade de ter tido as pautas virtuais. Agora, eu tentei já fazer algumas audiências virtuais de conciliação. Não foram boas experiências. Eu percebi os advogados muito desrespeitosos em relação aos próprios colegas. Não em relação a mim, mas em relação aos colegas, porque não respeitam o tempo de fala, interrompem, cortam. Então, eu percebi isso. Você não vê a pessoa, né? Você vê o rosto da pessoa. Então, ver o rosto é pouco, né? Eu acho que há necessidade de ver mais. E o tempo também ele é um tempo que é picotado pelas intercorrências da internet. Então, acaba que você está no meio de uma fala, está ouvindo alguma coisa e cai a internet, ou fica lenta, ou você escuta mal. Então, esse tempo eu acho que as audiências virtuais, elas afastam.
Certo. Acho muito Será? confuso também, por exemplo, que a testemunha da empresa faça o depoimento dela do pátio da empresa, dentro das instalações da empresa. Qual o comprometimento que ela tem ali? Ela não está vendo aquele cenário de justiça, né? Ela está vendo o cenário onde ela trabalha, de onde ela tira a vida dela. O trabalhador ele tem mais dificuldade em perceber a formalidade do ato, que é uma audiência, quando ele está fora do ambiente da justiça, né? Então, acho que é um distanciamento. Acho que é um distanciamento também porque isso permite que os juízes morem em outros locais, em outras comarcas. Até talvez no exterior, não sei. Então, você ficar distante da realidade daquele trabalhador também não é bom. Você tem que saber como funciona a sua cidade. Quando ele falar para você, doutora, eu cheguei atrasado porque o trânsito estava engarrafado. Se você estava no mesmo engarrafamento, você vai saber que é verdade. Não vai precisar que ele prove isso, né? Se você conhece a sua cidade... Sim. Ana, ficou lento ali a sua. Às vezes dá uma picadinha aqui, a internet, né? Eu espero que a gente não caia. Então, mas é isso, né? O que acontece, a gente vai cortando a conversa com essas intercorrências de internet. Eu faço só sessão, né? Segundo grau. Então, volta e meia, o advogado, ele está falando, mas ele não consegue ligar a imagem, porque aí o áudio fica ruim. Então, a gente já não vê o advogado, faz falta um olho no olho, ainda que virtual, né? É verdade. Talvez no segundo grau isso seja mais uma questão material, diferente do primeiro grau, que você tem que ter um pouco a sensibilidade do ambiente, né? Mas eu até concordo um pouco com essa questão do respeito, as pessoas não se sentirem dentro da formalidade, mas eu penso também, eu concordo um pouco, concordo com você que as audiências ajudaram muito, e eu gosto de fazer audiência virtual, né, até como mediadora aqui, mas eu acho que falta não só o sistema eletrônico, mas a cultura da pessoa, das pessoas, de nós que estamos trabalhando nesse sistema virtual, também tem que mudar um pouquinho, né? Do respeito, do advogado ter respeito pelo colega, né? E isso é uma coisa que não é a questão do sistema eletrônico, né? Do sistema telepresencial. Que o oportunismo muitas vezes deixa a pessoa se aproveitar de um tempo a mais, ou levar uma testemunha e a testemunha ficar no ambiente que ela não está sozinha, alguma interferência. Isso talvez seja mais um problema de cultura do que do sistema de videoconferência para as audiências. O que você acha? Não, sim, o profissional... Você tem uma questão ética envolvida nisso. Sim, tem então, bastante. É lógico que é. Mas, de qualquer forma, o meio... Eu não sei o que você pensa, né? A gente não conversou sobre isso antes, se você gosta tanto assim do meio virtual. Eu acho que o meio virtual, ele também desagrega. Então, sim, eu gosto, mas tem minhas objeções também. Não é um gosto então, por exemplo, não. No ambiente onde várias pessoas trabalham, uma pessoa ajuda a outra, né? Numa dificuldade pontual. Sim, não é que sim. isso não possa acontecer pela internet. Pode, mas é mais burocrático. Sim. Eu estava pensando, quando eu vou conversar com o meu assessor, né? Normalmente, eu levanto da minha mesa, vou até a sala dele e troco a ideia. E aí, o que você acha? E a gente fica conversando.
Agora, eu mando uma mensagem. Bom dia, Robson. Tudo bem com você? Posso te ligar agora? E aí, se ele Olha a não viu diferença, né? olha a diferença. Então, se ele não vê, se ele não vir essa mensagem de imediato, eu já vou fazer outra coisa. Então, ele vai me responder dali a 15 minutos. Aí eu já vou ter que mudar de novo o foco, sair daquilo que eu estava fazendo para falar com ele. Então, já não é mais a mesma coisa quando ele quer falar comigo, quer falar, quero tirar uma dúvida. Só que eu estou fazendo outra coisa, ou não posso atender, ou não vi a mensagem. Então, isso vai dificultando a troca. E acredito que nas empresas seja maior ainda. Uma outra coisa que me preocupa é o abandono do entorno, sabe? A Justiça do Trabalho, ela, aqui no Rio de Janeiro, ela tem todo o entorno de comércio em volta, né? Hoje em dia, esse entorno é de moradores de rua, porque o comércio foi fechando, né? Foi Sim. quebrando mesmo. O meu restaurante favorito, que era um restaurante vegetariano, inclusive, quebrou, faliu. E outros, e ainda não há ocupação desse espaço. Há vários prédios com muitas salas vazias. O que vai ser feito com isso? Essa economia, que, de certa forma, também alimenta o mercado de trabalho. Sabe para onde ela está indo? Eu acredito que há uma perda aí importante, né? Então, os terceirizados, né? A partir do momento que você vai acabando com as unidades físicas, você também demanda menos terceirizado. Para onde vão essas Sim. pessoas? O que elas vão fazer? Nós, na Justiça do Trabalho, nesse momento de pandemia, nos meses iniciais, nós praticamente complementamos a renda dos ambulantes, que não tinham mais onde trabalhar. Então, nós demos uma vaquinha a todos os funcionários para conseguir dividir entre os ambulantes, porque eles ficaram sem ter o que fazer de fato, até eles se reorganizarem, iam passar fome. É impressionante, né? Como influenciou em todo um contexto, né? Dentro e fora do ambiente, né? Do fórum. Uhum. E assim, tem preocupações também como desorganização das classes trabalhadoras, né? Como que você vai fazer vínculo com seus colegas, até para se organizar, para pedir um reajuste, para fundar um sindicato, para ingressar num sindicato? Como vai ser isso se você não tem um local de trabalho? Também me preocupa muito o local de trabalho, né? Porque, primeiro, que é uma invasão de espaço, uma invasão da intimidade das pessoas, né? Com esse... E nem todo mundo tem condição de ficar num cômodo sozinho, trabalhando, como é o meu caso. Eu tenho um cômodo que eu uso só para isso, só para mim. E as pessoas que não podem? E a vida das crianças que está sendo invadida pelo trabalho dos pais? Sim. Como fica isso? Então, acho que a gente tem que pensar que tem muitas questões envolvidas e que talvez a gente possa caminhar para o meio termo. Uma justiça que não precisa de precatória, por exemplo, né? Carta precatória, passa a ser um desperdício de tempo e de dinheiro. Com certeza. Você pode fazer a audiência de qualquer lugar. Então, ouvir uma testemunha em outro local, me parece, né? Ou a própria parte, me parece muito bom. Uma sustentação oral que um advogado possa fazer de outra cidade, de outro estado. Também eu acho que pode contribuir. Que é possível, né? Então, acho que a gente talvez devesse pensar em algo que fosse um meio termo. Uma coisa que não fosse nenhuma justiça 100% virtual, até porque
o país ele é muito desigual, né? Quando a gente fala de Rio e São Paulo, a gente não está falando a mesma coisa quando a gente fala Mato Grosso, Maranhão, Ceará, né? São condições desiguais, onde também há uma exclusão digital grande no país. A gente tem que lembrar que a Justiça do Trabalho trabalha muito com os excluídos, né? Então, sim, sem acesso, né? pois é. Então, como é que a gente, né? São pessoas que Como vai têm lidar com acesso isso, a né? vários direitos. Aí você vai ter mais É, uma falta de acesso, que é acesso à justiça, que, aliás, é uma coisa que a reforma trabalhista de 2017, ela vem causando dificuldades de acesso à justiça, como dificuldade para concessão da gratuidade, a questão dos honorários, que agora o STF vai ser incondicional. Então, alguma coisa que conseguiu com a reforma está perdendo, né? Alguns avanços que conseguimos na reforma estão voltando para trás, né? Essa questão da justiça gratuita é complicada, realmente. Mas assim, eu não achei que fosse um avanço, né? Eu não vejo nada, não sei qual a sua pensamento, mas para mim a reforma ela não tem avanços, ela só tem retrocessos, só retrocessos sociais. Essa questão da gratuidade, por exemplo, é uma delas, porque tratava, né, de maneira diferente o consumidor comum do trabalhador. Então, o trabalhador Sim, tinha um tratamento diferenciado em relação ao mesmo mundo, né, onde você é pobre numa justiça e rico na outra. isso é verdade, isso é verdade. A gente tem um contrassenso jurídico que causa muita insegurança para as partes quando vão acessar a justiça, né? E para o advogado quando vai orientá-los, né? Com que vai, certeza. o que vai vir, qual vai ser o resultado do meu pedido, né? O que vai acontecer. A gente tem mais uma pergunta aqui que vai bem ao encontro disso do que estávamos falando, que é a virtualização dos procedimentos sem feitos advogados e partes respeitarem as formalidades e a legalidade, lealdade do processo. É o que a gente acabou de falar, né? Essa lealdade de você, da consciência de que você tem que manter o mesmo procedimento. Muitas vezes a gente percebe que a testemunha está ali sendo orientada, e nem todos têm atenção a isso, né? A gente vê que alguns juízes têm de pedir para olhar o ambiente, ver se realmente a testemunha está sozinha, outros não têm, né? Então, isso eu acho que é uma questão complicada para você permitir que o procedimento seja, em tese, essa legalidade é negociável, né? Sim, com certeza vamos ter aí algum grau de injustiça, né? Sempre há, né? Sim, Porque né, a justiça é imperfeita, né? Somos sim, imperfeitos, então, mas provavelmente isso pode. Mas de todos, eu acho até que no aspecto psicológico, Ana, porque o que sim. eu penso, uma coisa o empregado às vezes está ou a testemunha está na sala do advogado, mas outras vezes ela está no ambiente de trabalho. Ela não precisa que ninguém a pressione diretamente. É aquilo que eu te falei, é o medo, né? Ela Sim, já tem o medo, o desapressão medroso lá emocional, né? e Isso é verdade. Isso é verdade. E a gente estava conversando também dessa questão do juiz, mesmo na parte virtual ou numa audiência presencial. A gente tem uma pergunta aqui da Luísa. Durante uma audiência de conciliação, na sua opinião, doutora, qual é mais difícil sensibilizar as partes ou os seus advogados? A doutora Luísa é uma advogada de Fortaleza. Pra... eu já estou fora das mesas de audiência de primeiro grau há alguns anos, né? Desde 2012. Mas
no segundo grau, geralmente a gente consegue acordo com uma certa facilidade, porque há uma possibilidade concreta, me parece, de convencer os advogados de que a decisão é previsível. Porque Certo. os temas são repetidos no segundo grau. E você tem uma... Ele já vem de os uma advogados sequência. traçam bem os perfis das turmas, né? Então, e Sim, dos desembargadores, e eles já sabem, há uma certa previsibilidade no que vem por aí, né? sim. Então, fica mais fácil da gente compor. Eu, por exemplo, eu costumo colocar em pauta para tentar conciliação processos em que eu sinto que a decisão pode ser injusta para uma das partes. Então, seja pela condenação, seja pela improcedência. Então, eu coloco esses processos em pauta para tentar convencer mesmo da necessidade de um acordo, porque eu mesma estou em dúvida. E aí eu Certo. coloco a minha dúvida, digo do risco, da injustiça, e geralmente eu consigo ouvir as pessoas. Elas expõem as razões delas. E quando elas expõem, ali naquela minha salinha, com uma mesa redonda, né, eu consigo bons resultados. Depois que a audiência virtual, que veio a pandemia, eu deixei de fazer isso, né? Eu fiz poucos, porque é mais difícil você conseguir, eu achei mais difícil conseguir essa intimidade, digamos assim, Certo. essa conversa mais franca virtualmente, porque eu achei os advogados muito ciosos de suas posições, as partes um pouco distanciadas. Então, assim, eu tive essa Até o medo do dificuldade. novo, né? Eu acho que no meio real me parecia mais fácil. Mas talvez seja uma falta de habilidade minha. Então, pode ser que o problema esteja em mim e não nos outros, né? E até Ou, tive poucas experiências nesse ponto, né? As que eu tive foram ruins, mas foram poucas experiências. a gente tivemos mais uma pergunta aqui da doutora Aline, voltando na questão do projeto, né? Após a participação no projeto, doutora Gisele, o que mudou na sua perspectiva sobre situações como a dispensa em massa cogitada no início da pandemia, né? Mudou sua visão sobre a justa causa? Né? Não, Acho que vai ao encontro daquilo que você falou, né? pois é, eu sempre tive posições assim, mais protetivas, mais conservadoras, no sentido de conservar o direito do trabalho na visão protetiva do empregado. Então, eu considero assim, é difícil que eu aceite teses de justa causa que não sejam muito bem provadas e que os fatos não sejam muito graves e que a proporcionalidade não seja observada. Então, eu tenho um olhar bastante cuidadoso para a dispensa por justa causa. Acho que eu sou muito crítica da dispensa em massa. Certo. Mas, assim, prefiro não falar sobre casos concretos, porque Sim. eu posso vir a ter que julgar. Então, mas eu tenho muitas críticas às dispensas em massa e a forma como algumas empresas estão se portando na pandemia, porque esperava-se
que houvesse uma solidariedade com o trabalhador maior, né? E a gente não está, infelizmente, não está encontrando isso na vida real, né? Na vida real, o povo está sendo posto para trabalhar, às vezes, em condições muito precárias. Isso é complicado, porque o ser humano ainda é um ser oportunista, né? Então, isso acaba complicando muito as relações trabalhistas, que sempre estarão, principalmente nesse momento de pandemia, baseadas muito também no oportunismo. E aí a gente puxa a questão da cultura da pessoa, das pessoas em lidar com as relações interpessoais, né? Aliás, você falou isso, e como aí também é uma coisa... Eu separei aqui um livro que é interessante, que eu comecei, que é, não sei se dá para ver aqui, Cuidar uns dos Outros, um novo contrato social. Sim. Então, assim, que a gente tem que começar a pensar numa outra forma de ver o mundo do trabalho, ver o nosso próprio mundo, né? E o que a gente realmente quer para o futuro, né? Sob pena da gente acabar não tendo futuro, né? Sim, com certeza. Né? Aí em São Paulo vocês estão tendo nuvens de poeira, a gente está sob ameaça de crise energética, hidráulica, faltar... Sim, a gente está tendo alguns acontecimentos que nunca se imaginou, né? Tubarões em toda a costa, né? Algumas questões assim. Sim, eu vi, meio diferentes, né? Que não é o natural. Estão perguntando aqui qual o autor desse livro, Gisele? Minouche Shafik. Minouche... É que fica ao contrário no vídeo. É Minouche Shafik. Com CH. Certo. Qualquer coisa, depois você me passa aí, eu coloco no grupo. É cuidar um dos outros, um novo contrato. Cuidar um dos outros. Isso é muito importante, é algo que no início da pandemia todos falaram, a pandemia vai servir para mudar o relacionamento das pessoas, para enxergar os relacionamentos, o que realmente conta, o que realmente vale a pena, né? O que importa. Até parecia que poderia acontecer, mas não sei se a pandemia ficou tempo demais, se as pessoas cansaram ou se realmente elas aquilo foi uma fantasia nossa, né? Talvez fosse uma fantasia, né? Todo mundo sabe que precisa, mas ninguém está disposto, né? Você precisa estar disposto para mudar, né? É mais difícil, né? Eu acho que a gente já está indo para o final, a gente tem que ficar de olho aqui para não ser derrubado, né? Temos uns 9 minutinhos aqui para o final, mas se alguém quiser fazer outra pergunta, se você quiser falar alguma coisa, Gisele, fique à vontade. Não, a gente já pode ir se despedindo antes que nos derrubem. Então, está acabando, né? Então, assim, eu queria agradecer a você, agradecer o convite, mandar um abraço para a Clara. Mando para ela está assistindo. Nós que agradecemos a disponibilidade, né? Vir aqui falar sobre esse tema. Que não é fácil. Mas é bastante legal. Acabei falando muito, né? Não, mas é um tema gostoso, não todas aqui gostamos, é importante, porque se a gente não mudar essa cultura, o compliance é isso, né? A gente tem que lutar pela mudança da cultura das pessoas, não de uma forma imposta. Porque não basta fazer compliance de mentirinha, né, Ana? Não funciona, na verdade é um tiro no pé que prejudica mais ainda do que ajuda, né? E as empresas precisam ter essa consciência, né, de
do compliance interno, de você não tratar o seu empregado com força, né? Pelo poder da força, pelo poder da autoridade. E do outro Pelo lado, poder do você tem que estresse. entender e vestir a camisa, né? Não com a intenção do oportunismo, né? É, porque se a empresa cresce, ele cresce também, né? Então, isso eu acho que ambos têm que andar de mão dadas, né? Claro, claro. Eu não consigo entender para que isso, né? Porque realmente, Sim, se você tem duas formas de tratar uma pessoa, por que você não escolhe a melhor forma? é verdade. Mas aos poucos a gente vai mudando esse pensamento e quem sabe no futuro a gente tem um futuro melhor, né? Para nossos filhos, netos. Mas eu acho que a gente vai encerrando. Agradecemos muito a sua disponibilidade, a sua participação, as suas Eu que palavras, agradeço. né? E vamos deixar Um salvo aqui no abraço a todos. Instagram. Nós que agradecemos e retribuímos esse abraço. Um Deixaremos a live beijo, um salva no beijinho. Instagram e vamos subir no canal do YouTube já já. Muito Tá bom. obrigada, Gisele. Um grande abraço. Um abraço a todos aí. Já que não podemos nos abraçar pessoalmente, né? A gente vai pela Ah, mas live. está acabando, agora está acabando, eu acredito nisso. Então Também, tá. também. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.